Graça e paz, irmãos, que a bênção de Deus esteja conosco nessa hora, onde você estiver assistindo essa aula, que Deus te abençoe grandemente. Eu sou o irmão Paulinho, venho aqui trazer a continuação da nossa lição número 16 da Sala dos Adultos da Escola Bíblica Dominical. Lição essa que iniciamos presencialmente na igreja. E no vídeo da semana passada a gente deu uma recapitulação e avançamos um pouquinho falando sobre crescimento da igreja. Eu falei de muitos pontos importantes. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, eu gostaria de pedir que você assista primeiro o vídeo da semana passada e depois venha para este, para você poder entender completamente o que vai ser ensinado. E se você não tem a revista do aluno da escola bíblica, não fique preocupado, você vai ser abençoado da mesma forma. Amém? Então, só para constar, eu não vou repetir, pretendo não repetir nada do que eu falei no vídeo anterior, mas comentávamos sobre as formas de crescimento, formas possíveis de crescer uma igreja, né? E falamos que há formas fakes, né? Formas genéricas de crescer uma igreja. A gente vai tocar nesse ponto hoje de novo, num outro tópico, e que existe uma forma bíblica aprovada de acordo com a vontade de Deus, e essa forma bíblica é o que nós vamos esmiuçar aqui na lição. Falamos sobre o que é o crescimento da igreja local e eu queria te pedir licença, vou abrir um parêntese aqui, para algo que depois que eu postei o vídeo a semana passada me ocorreu e eu perdi a oportunidade de falar, mas hoje eu quero comentar. Eu vou ler um trechinho aqui da revista, já foi comentado esse tópico no vídeo da semana passada, mas só para eu poder fazer esse adendo. Diz aqui o autor que o crescimento do corpo de Cristo é o resultado da proclamação das boas novas do Senhor Jesus Cristo, somado à persuasão para que pessoas evangelizadas venham ser seus discípulos. E eu perdi a chance de comentar isso. Pregar, levar a palavra, proclamar o evangelho, não está numa condicional, é um imperativo, é uma ordem de Jesus. Levar a palavra, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é ordenança. Agora, o autor fala aqui sobre persuasão. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você já tentou vender alguma coisa? Mais ainda, você já tentou vender uma coisa que a pessoa não quer comprar? É fácil ou é difícil? Tem irmãos na igreja que eu sei são vendedores, trabalham com isso, são exímios vendedores. Eu não sou um exímio vendedor, eu já trabalhei com vendas. Mas eu tenho uma dificuldade de convencer as pessoas, principalmente se eu percebo que a pessoa está resistente. Ela não quer aquele produto. Aqui nós estamos falando de algo muito mais nobre, de muito mais importante. A persuasão que o autor coloca aqui, ela não é obrigação nossa. Eu não tenho que convencer ninguém que o evangelho é melhor do que a religião que a pessoa tem e que às vezes ela professa há muito tempo. Eu não tenho esse dom. O ser humano não tem esse dom. A palavra diz que é o Espírito Santo quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Eu estou falando isso porque eu conheço crentes que são apavorados com esse negócio. Eu preciso dar frutos, eu preciso ganhar almas para Jesus, mas eu não sei convencer, eu não tenho argumentos, eu não tenho a rapidez de raciocínio necessária para convencer ninguém. Irmão, calma. A sua obrigação é pregar. Quem convence é o Espírito Santo. E às vezes nem é ali na hora. O Espírito Santo às vezes vai trabalhar, vai usar outras pessoas que vão pregar de novo,
E essa pessoa, uma hora, como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Faz a sua parte, que é pregar, não se preocupe em convencer ninguém a nada. Amém? Então, voltando ao contexto, na semana passada a gente falou que há algumas formas de crescimento da igreja local. Uma delas é o crescimento no número de membros, nós já explicamos. Falamos sobre a multiplicação da igreja em outros trabalhos, em outros locais, né? O que nós chamamos de congregações. E falamos também da evangelização, já acabei de comentar. Falamos da nutrição cristã na lição anterior, que é aquela questão do bom alimento, né? Expliquei eu que há muita porcaria disfarçada de alimento, há muito lixo disfarçado de evangelho na mídia, na internet, na televisão, no rádio, nos livros e em algumas igrejas por aí. E que uma das maneiras da igreja crescer forte é se nutrindo corretamente com um bom alimento, que é a palavra teologicamente coerente, a palavra de acordo com o contexto bíblico, aquilo que Deus realmente quis falar, né? Hoje vamos para um novo tópico aqui. Então eu quero ler com você, se você tem a revista, é a lição 16, na minha revista, que é a do professor, é a página 105, na sua é em torno da página 75 aí, mas você já está habituado com a revista. E se você não tem, ouça atentamente. O serviço, mais uma forma de ver a igreja crescer saudável, de acordo com as orientações bíblicas. Deus nos colocou no corpo de Cristo, sua igreja, para servirmos uns aos outros e assim cooperarmos mutuamente para a edificação da igreja. Como bem afirmou o apóstolo Paulo, isso está em Efésios 4, versículos 12 e 16. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Deus pode usar esse serviço para abrir a mente e o coração dos homens para ouvir a mensagem do Evangelho. Irmãos, serviço. Se uma palavra pode sintetizar a obra de Deus, é essa, é serviço, é servir. Infelizmente, hoje, muitas pessoas têm essa visão errônea de que frequentar a igreja é para se servir de Deus. Na igreja primitiva era muito diferente. Hoje, muita gente vai à igreja porque precisa de uma bênção material, porque quer trocar de carro, porque quer sair do aluguel, porque quer uma porta de emprego, porque quer uma cura. Tudo bem, tudo isso é lícito, tudo isso é natural. E Deus se agrada que as pessoas tenham de tudo mesmo. Mas o evangelho não pode ser resumido a isso, a se servir. Isso é consequência, isso é secundário, isso é para outra hora. Quando a gente fala de crescimento saudável da igreja, nós estamos falando de servir a Deus. E como que eu sirvo a Deus? Deus tem alguma necessidade para que eu precise servi-lo? Deus tem alguma carência? Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudá-lo? Que eu possa fazer para ajudá-lo? Deus não tem carência nenhuma. Mas toda vez que eu ajudo alguém que tem qualquer tipo de necessidade, seja ela física, material ou espiritual, não importa, eu estou servindo a Deus. Quando uma pessoa chega até mim com fome, com necessidade, e eu estendo a mão, eu estou servindo a Deus. Eu não tenho que avaliar se a pessoa está sendo honesta comigo ou não, se a pessoa quer aquele dinheiro para comer mesmo, ou se ele vai fazer outra coisa. Deus não disse que nós temos que julgar e que avaliar quem está nos pedindo ajuda. Ele disse para estender a mão. Leia os evangelhos, está lá, repetidas vezes. O Senhor Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ou seja, eu tenho que fazer para aquela pessoa da mesma forma que eu gostaria que acontecesse comigo.
Agora, o autor aqui, nós estamos falando em linhas gerais, mas o autor aqui ele está falando disso dentro da igreja. E isso é mais sério ainda. Você sabia que há pessoas que têm atritos, que têm diferenças mal resolvidas com o irmão da igreja, e têm mágoas e têm sentimentos amargos, sentimentos terríveis aos olhos de Deus, guardados no coração por causa de uma situação, por causa da preferência política do outro, por causa de um dia que o irmão encontrou na rua e não cumprimentou, ou por algum motivo na igreja deu uma resposta ríspida. Ah, tem gente que é tão menino na fé. Ah, eu não vou mais naquela igreja porque o pastor encontrou comigo no corredor, não me cumprimentou direito. Mas o que é o cumprimentar direito que a pessoa espera? Qual que é o padrão? Né? Às vezes o pastor está com 1000 coisas na cabeça e ali não conseguiu dar uma atenção, ou às vezes estava até distraído, e a pessoa vai guardando sentimento, mágoa, picuinhas, e aí surgem os filhotinhos, né? A fofoca, a dissensão, as panelinhas, as picuinhas, tudo que é inhas na igreja começa ali e vai causando um estrago terrível. As raposinhas, mais uma inha aí, é que fazem mal às vinhas, diz a palavra. Então, irmãos, se servir aqueles que estão do lado de fora é um mandamento, quanto mais quando se fala do corpo de Cristo, dos nossos irmãos. Isso que a gente nem convive diariamente, às vezes é só os domingos, ou quarta e domingo, enfim. Mas as pessoas não se toleram mais, as pessoas elas guardam sentimentos como se não fossem irmãos, ou como se o que as separa fosse mais forte do que aquilo que as une. O que nos une é o amor de Deus. E as picuinhas da vida não podem ser maiores do que isso. Então, se eu sei que um irmão da minha igreja tem uma necessidade ou precisa de alguma coisa, eu tenho que ser o primeiro a estender a mão. Se eu não posso ajudar materialmente, irmão, você precisa de ajuda em oração? O que você precisa que eu faça por você? Na igreja primitiva era assim, as pessoas vendiam as propriedades e repartiam aquele montante ali com quem necessitava, e não tinha essa coisa de preferidos, de panelinha, essa coisa horrível que infelizmente no mundo secular acontece e na igreja acontece também. Para uma igreja crescer saudável, ela precisa apresentar serviço. Nós, como igrejas, tem a igreja, templo, 4 paredes, e nós somos igreja. Nós temos que aprender a servir. Não ficar só no servindo de Deus ou até no servindo dos irmãos. Irmão, ora por mim. Irmão, me ajuda aqui. Não, é oferecer o nosso serviço. É isso que Deus fala. É isso que Deus quer dizer quando Ele fala em servir a Ele. Ele não tem necessidade nenhuma. Quem tem são as pessoas. Vamos voltar aqui então para a revista. Os níveis de crescimento da igreja. Não há como sustentar à luz da Bíblia certos ensinos que têm entrado em nossas igrejas no afã de ver a igreja crescendo. O escritor evangélico Paulo Romero, que eu admiro muito por sinal, eu acho que é um homem bastante usado por Deus, diz que hoje há grandes exageros em alguns ensinamentos relativos à maldição hereditária, por exemplo, nas áreas de guerra espiritual. Há exageros na teologia do domínio, na teologia da prosperidade, na teologia das curas e dos milagres. O que se nota em alguns casos é que há uma grande diferença, enorme, entre o evangelho pregado hoje e o evangelho da Igreja Apostólica, e aí nós vamos ver alguns itens aqui baseado no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 e 47 a 47, mas eu não posso deixar de comentar algumas coisas aqui. Esse escritor Paulo Romero é um homem bastante usado por Deus, e ele fala bastante sobre isso, sobre os exageros que existem hoje em algumas igrejas ditas evangélicas. Se você não viu, repito, o vídeo da semana passada, veja para você poder entender direitinho o que eu estou falando aqui.
Vamos lá. Eu falo o que eu vou dizer agora com propriedade, porque eu vim de uma igreja dessas. Quando eu me converti há mais de 20 anos atrás, eu me converti numa igreja onde a teologia da prosperidade, a teologia da maldição hereditária, a guerra espiritual, era tudo muito acentuado, enfocado. E graças a Deus, depois, Deus preparou a Igreja Batista e os pastores, pastor Rinaldo, Manuel, suas esposas e outros irmãos também, Francisco, Sérgio, enfim, não vou ficar citando o nome que eu vou esquecer algum, mas pessoas que me ajudaram muito. Mas eu comecei no evangelho com esse tipo de pensamento. E isso é uma maneira errônea de fazer com que a igreja cresça. Vou dar um exemplo prático para você entender. Vamos supor que eu tenho uma doença, seja lá qual for. E eu vou a uma igreja dessas e lá o pastor ou quem estiver pregando ali vai falar para mim que isso é uma maldição hereditária. Essa doença é uma coisa que vem de outras gerações e que essa maldição precisa ser quebrada. O que a Bíblia diz em João 8, versículo 32? E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quem liberta? A palavra. Está escrito na Bíblia isso. Mas quando você vai numa igreja dessa, então eles ensinam que você precisa fazer uma campanha. Depois que acabar essa campanha, você precisa fazer outra, e votos, isso é importante, votos, para que um dia essa maldição hereditária seja quebrada. Isso todo é um esquema armado para segurar essa pessoa na igreja e poder arrancar o máximo possível dela. Posso falar com toda certeza, sem medo de errar, porque eu vivi nesse meio. Tem a questão da teologia da prosperidade, tem a questão da guerra espiritual, né? É aquela coisa, é demônio manifestando, é o obreiro rolando com o demônio no chão, é aquele circo, aquele teatro. Em alguns casos eu posso afirmar para você que é tudo combinado, em outros casos realmente existe isso. É um assunto para a gente fazer um vídeo aí de 2 horas. Então eu não vou me aprofundar porque eu não tenho tempo nesse vídeo. Mas isso é enfocado, isso é enfatizado para segurar essas pessoas na igreja. Para que a igreja esteja sempre cheia. E outras coisas estejam sempre cheias também. Então, temos que tomar muito cuidado. Quais os níveis de crescimento que podem ser facilmente detectados na igreja do primeiro século? Aliás, é uma pergunta aqui, né? Quais os níveis de crescimento que podem ser facilmente detectados na igreja do primeiro século? A igreja de Atos? Vamos conhecer como conhecia a igreja. Provavelmente o meu tempo não vai permitir que eu encerre a lição, porque tem bastante coisa. Então eu vou ler 2 ou 3 tópicos aqui, vamos comentar, e aí na próxima lição, ou eu ou o professor que venha trazer a próxima lição, possivelmente pelo andar aqui, consegue concluir. Mas a gente não tem pressa de concluir, a gente quer passar realmente o ensino. Então vamos lá, com base em Atos 2,42, a igreja crescia na palavra. Então vamos lá, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia um empenho da parte dos primeiros cristãos em estudar a palavra de Deus. Pois receberam a palavra com avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17:11. A vitalidade, ou seja, a saúde da igreja, podia ser vista por causa da importância que dava a doutrina firmada na palavra de Deus. E aí há algumas referências, 1 a Timóteo 1, versículo 3 e Tito 1, versículo 9 e 2, versículo 10. A saúde da igreja se dava por conta da qualidade da palavra, da veracidade da palavra.
da coerência, da doutrina dos apóstolos. Quer dizer, para uma igreja crescer sadia, nós temos que tomar cuidado. Nós, que eu digo, todas as pessoas que levam a palavra, seja no púlpito, seja nas aulas, seja, enfim, da maneira que for, nós temos que tomar cuidado para não levar nenhuma palavra, nenhum ensinamento fora da doutrina dos apóstolos, fora daquilo que o Senhor ensinou. Coitado daquele que acrescentar ou retirar um tio ou uma vírgula dessa palavra. É muito fácil você pegar um texto, isolar um versículo ou uma pequena passagem e criar uma doutrina em cima disso. Até por conta das diversas traduções que existem e muitas vezes o sentido original acaba se perdendo um pouquinho, por isso que é bom você ter várias versões, várias traduções da Bíblia e pesquisar para não cair no erro. Muitas vezes tem gente que leva ensinos no púlpito errôneos de maneira inocente, mas tem gente, e a gente sabe que há maldade para tudo nesse mundo, que propositalmente isolam uma pequena passagem e criam em cima disso uma doutrina. O nome disso é heresia. O nome dessas igrejas ou dessas organizações é seita. Seita. Heresia. É você pegar uma palavra isolada da Bíblia, fora do contexto, e torná-la uma doutrina divergente daquilo que o Senhor ensinou. Então, para uma igreja crescer saudável, é necessário tomar cuidado com a palavra. Lembra da parábola do semeador? A parábola do semeador, o pastor Rinaldo até uma vez pregou isso e ele falava que o nome, de repente, mais adequado seria a parábola dos tipos de solo, né? Porque o semeador, o pregador, ou seja, saiu a semear a palavra e ela caiu em diferentes tipos de solo, diferentes tipos de coração. Aqui eu não quero enfatizar isso, eu quero falar da qualidade da semente. Se eu quero colher abacate, eu não posso plantar abacaxi. Se eu quero colher laranja, eu não posso plantar maçã. Eu colho aquilo que eu planto. Se eu quero colher milho e eu plantar beterraba, não vai dar certo. Então, irmãos, a palavra tem que ter coerência, tem que ter a doutrina dos apóstolos, tem que ter a inspiração divina, e os pastores, as pessoas que levam mensagem, sabem quanto às vezes é trabalhoso preparar uma mensagem. Às vezes é necessário pesquisar livros e versões diferentes da Bíblia para poder levar uma mensagem, uma semente saudável para a igreja. Isso é muito sério. Então, uma das formas da igreja crescer, ou melhor, um dos níveis de crescimento da igreja apostólica, da igreja primitiva, melhor dizendo, era o crescimento na palavra. E nós, como cristãos, como a igreja de hoje, temos que crescer também na palavra. Isso é importante, isso é fundamental. Depois, a igreja primitiva crescia na comunhão e nas orações. Vamos ler aqui. E perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles se reuniam constantemente, aí os versículos 44 a 46 de Atos 2. Todos os crentes eram um só na mente e no coração, e ninguém pensava que aquilo que possuía era seu próprio. Todo mundo estava repartindo o que tinha. Havia uma calorosa fraternidade entre todos os crentes. E aqui a gente tem Atos 4, 32 e 33 na tradução da Bíblia Viva, que ela é numa linguagem mais moderna, né? Aí diz aqui a celebração da ceia do Senhor representava um dos pontos altos das reuniões na igreja. Irmãos, a igreja primitiva tinha prazer de estar reunida. Talvez agora com essa pandemia, com essa história do coronavírus, a gente esteja sentindo na pele como é ruim você querer ir para o culto e não poder. Você querer estar com os irmãos e não poder.
Quem sabe esse tempo seja para a gente refletir e dar mais valor daqui para frente. Mas na nossa vida, às vezes chega uma visita, tá frio, tá chovendo, tudo é motivo para não ir na igreja. Dia de semana eu até entendo, eu até concordo que às vezes é difícil, por causa do trabalho, do estudo, às vezes fazendo um esforcinho aqui, acolá, a gente consegue até ir a uma reunião durante a semana. Mas no domingo, claro, há pessoas que trabalham aos domingos também, à noite, eu sei. Mas regra geral, as pessoas estão de folga nos domingos, e tudo é motivo para não ir. A igreja primitiva tinha prazer em estar em comunhão, junta sempre, e orando uns pelos outros. E aí eu volto ao que eu disse anteriormente, a gente às vezes está do lado do irmão, o irmão está passando um perrengue terrível na vida, às vezes a gente sabe, temos lá o canal do WhatsApp da igreja, muitos pedidos de oração são compartilhados ali, a gente sabe que a pessoa está precisando, a gente não é capaz de dar uma palavra de incentivo para esse irmão, de fazer uma oração, às vezes você não quer falar para ele, né? Porque aquilo que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Ô irmão, estou orando por você. Às vezes você não quer falar isso, mas em casa você dobra o joelho, em casa você está clamando, você está pagando o preço ali junto com ele. Mas, infelizmente, a maioria hoje pouco se importa. Pouco se importa. Não se importa com as pessoas de fora e muito menos com aqueles que são da igreja. Ah, ele já conhece Jesus, ele que ore. Ele que se vire. Irmãos, a igreja do passado, a igreja primitiva, não tinha esse tipo de pensamento. Eles eram irmãos mesmo. Hoje uma discussão política afasta os irmãos. Hoje um cumprimento que não foi de acordo com o que um esperava faz com que um irmão fique magoado com o outro. A gente precisa crescer espiritualmente como a igreja primitiva. E o último ponto, meu tempo está estourando já, a igreja, com base no versículo 47 de Atos 2, crescia na adoração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Uma igreja que vive com alegria e singeleza de coração, presta um culto vivo, alegre e contagiante. Como tem sido a adoração da igreja nas nossas reuniões públicas? É espiritual e verdadeira? Depois você lê lá João 4:24. Quando a igreja adora verdadeiramente a Deus, ela cresce. Hebreus 13, versículo 15. Irmãos, a adoração na igreja, ela meio que é o termômetro de como a igreja está espiritualmente. Adorar é muito mais do que cantar os cânticos que são entoados na igreja junto com os outros irmãos. É muito mais do que levantar a mão e ficar gritando glória, aleluia, seja durante o louvor, seja durante a pregação, durante um testemunho, seja lá o que for. Adorar a Deus é um estilo de vida. Nas pequenas coisas adoramos ao Senhor. Reconhecemos a sua grandeza e a nossa pequenez o tempo todo, 24 horas por dia. Quando a adoração nossa individual se tornar um estilo de vida, nós teremos condições, inclusive, de inflamar aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes você está lá adorando a Deus, o irmãozinho está do seu lado, fraco, chateado, cansado, ferido, e a unção de Deus é tão grande. Não estou falando a unção dos músicos, de quem está lá ministrando, estou falando daquela pessoa que está ali, você, no caso, do lado desse irmão. É uma unção, é uma alegria, um gozo tão grande, independente dos seus problemas. Você se entrega na adoração, você contagia todos ao seu redor. Isso tem que ser uma prática. Mas as pessoas, o culto começa às 7 horas, chega às 7:30. Se chega no horário, fica batendo papo lá embaixo e não sobe pro templo.
Ou se chega, é um tal de vai e vem no banheiro, eu digo que se as pessoas fossem no banheiro e bebessem água em casa, como fazem na igreja, ninguém tinha problema de rins no mundo. Né? É triste, mas é verdade. Você vai à igreja, você não vai para buscar nada. Como eu disse antes, você não vai para se servir de Deus, você vai prestar culto. Então o temor, a reverência e principalmente o fervor. Tente esquecer as coisas, os problemas, a correria da vida. Dedique-se na adoração. Você vai ver que a sua vida vai mudar da água para o vinho. Como num piscar de olhos, Deus muda a sua vida se Ele quiser. E Ele quer. Ele quer que nós sejamos felizes, abençoados por completo. Mas a gente precisa aprender a se entregar na adoração. Vamos tentar fazer essa semana uma mudança em relação a isso? Vamos tentar colocar a adoração como estilo de vida? Não estou dizendo para você ser alienado, não, tá? Fingir que não tem problema, não é isso. Mas é reconhecer a grandeza de Deus. Esse coronavírus é uma oportunidade para isso. Um mundo altivo, um mundo prepotente, autossuficiente. Um vírus colocou esse mundo de joelhos, colocou esse mundo no chão. Um vírus. Agora Deus está no controle de tudo. Deus ele nunca perde o controle, jamais, de nada. Então, mediante a maior tempestade, adore, adore. Deus vai mudar a nossa história, a minha e a sua. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse ensinamento. Muito obrigado por essa lição de hoje, que possamos guardá-la no coração, que possamos aprender a ser verdadeiros adoradores, a ter prazer na tua casa, na presença dos irmãos, nas orações, na intercessão, no evangelismo. Meu Deus, quanta coisa há para ser feita. Somos falhos. Pedimos perdão porque muitas vezes não observamos aquilo que já sabemos. Mas, meu Deus, que o Senhor venha trazer novamente esse fogo, esse desejo de estar em comunhão verdadeiramente contigo, que sejamos crentes de fato quentes, frutíferos, contagiantes para as coisas boas do Senhor. Que aqueles que estão ao nosso redor, no dia a dia, possam ver a diferença, possam ver Cristo em nós. Problemas todos nós passamos, mas o Senhor está conosco. Senhor, abençoa o país, abençoa esse mundo todo em relação a esse coronavírus. O Senhor, com um gesto, com uma palavra, pode acabar com esse mal. Mas se houve permissão do Senhor, algo o Senhor está ensinando para a humanidade. Que possamos então aprender essa lição. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia daqueles que estão com essa doença. Cura-os, livra-os e livra cada um de nós para que não venhamos sofrer com esse mal também. Te adoramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, obrigado por me ouvir até aqui. Tem bastante coisa ainda para a gente tratar. Eu creio que mais 1 ou 2 vídeos encerraremos essa lição. Eu não sei se o próximo será, estamos aguardando a escala aí, será feito por mim ou por algum outro professor. Mas enfim, Deus há de nos abençoar grandemente através da sua palavra. Tenha uma boa semana. Deus te abençoe e te guarde. Cuide da sua casa, cuide dos seus, em nome de Jesus. Deus abençoe.